Em 20 de agosto de 1989, a polícia do estado da Califórnia recebeu uma chamada vinda do 722 da North Drive Elm, isso em Beverly Hills. Emergências de Beverly Hills. Sim, por favor. Qual é o problema? Somos os filhos de... Qual é o problema? Alguém matou meus pais. Desculpe. Alguém matou meus pais. Quem? Eles ainda estão lá? As pessoas que fizeram isso ou a quem você está se referindo? Não, eles foram baleados? Sim, Eric. Cara, não faça isso. Eric, fique aí. A pessoa... Continua lá. Não acredito. O que aconteceu? Não sei. Quem atirou em quem? Eu não estava aqui. Acabei de chegar em casa. Chegou em casa e encontrou quem com tiros? A mamãe e o papai. Sabe se as pessoas que atiraram neles ainda estão dentro de casa? Eric, afaste-se deles. Espere, deixe-me falar com Eric. Está histérico. Quem é a pessoa que levou tiros? Minha mãe e meu pai. Está bem, espere um momento. Estamos a caminho com uma ambulância. Está bem, eu preciso ir. Esta conversa seria apenas o início de um dos maiores circos midiáticos da história dos Estados Unidos, ou pelo menos no que se refere ao criminal. O caso não causou apenas alvoroço pela maneira como as vítimas foram assassinadas, mas também por quem puxou o gatilho. Os pais de José Menendez o enviaram para os Estados Unidos no ano de 1960, quando ele tinha apenas 16 anos. Pensaram que em Nova York ele teria mais oportunidades do que em Cuba, sua terra natal, e estavam certos. Logo conseguiu emprego como contador. Ele foi subindo degraus até conseguir criar sua própria gravadora, a RCA Records. Este se tornou um dos mais famosos na história da música. Em 1963, ele se casou com Mary Louise Anderson, apelidada de Kitty, e em 10 de janeiro de 1968, nasceu seu primeiro filho, Joseph Lyle Menendez. Nessa época, o casal já gozava de uma excelente posição financeira. Em 27 de novembro de 1970, nasceu seu segundo filho, Eric Galen Menendez. Nessa época, a família residia em uma enorme e luxuosa mansão em Princeton, Nova Jersey. Os dois meninos foram educados na escola matutina de Princeton, uma instituição extremamente prestigiosa. Tudo indicava que ambos poderiam se tornar grandes profissionais um dia e acumular uma fortuna igual ou maior que a do pai. Em 1986, José conseguiu um novo trabalho em uma distribuidora de cinema chamada Carolco, então toda a família se mudou para Los Angeles. Logo após, eles se fixaram no prestigiado bairro de Beverly Hills. Naquela época, Lyle já frequentava a Universidade de Princeton, enquanto Eric estudava no Instituto Beverly Hills High. Visto de fora, a vida dessa família parecia um sonho. José se tornou um importante executivo de Hollywood e todos viviam em uma imponente mansão de estilo mediterrâneo avaliada em $5 milhões. E como se isso não fosse o suficiente, anteriormente a residência havia sido habitada por estrelas como Elton John e Prince. Eles tinham carros de luxo, professores particulares e tiravam férias no exterior. Realmente não lhes faltava nada, eles tinham tudo. Mas apesar desses privilégios, Lyle e Eric não pareciam satisfeitos. O comportamento deles ia de mal a pior, até o ponto em que Lyle foi suspenso da universidade por colar em uma prova. Eric, por outro lado, acumulava resíduos por pequenos furtos na cidade de Calabasas, onde começou a estudar. Por sua vez, as esperanças de José de que seus filhos tivessem um futuro tão promissor quanto o dele estavam se desmoronando cada vez mais. Mas pensava que era apenas uma rebeldia típica da juventude. O que ele ignorava era que ambos os meninos estavam nutrindo um grande e intenso ódio por ele e sua esposa. No dia 20 de agosto de 1989, às 10 da noite, os disparos de uma espingarda Mossberg calibre 12 quebraram a calma do exclusivo bairro de Beverly Hills, onde os Menendez viviam. Os vizinhos ouviram aqueles sons estrondosos, mas preferiram não chamar a polícia. Alguns porque pensaram que se tratava de fogos de artifício, outros porque preferiam não se envolver em assuntos alheios. Mas José costuma deixar frequentemente o sistema de alarme desligado e as portas abertas. De fato, semanas antes, um Mercedes-Benz 560 havia sido roubado da entrada frontal semicircular da casa.
Os vizinhos pareciam responder à lógica de que, se os Menendez não se preocupavam com o que acontecia em sua casa, então eles também não se preocupariam. Então, apenas às 23h47, quase 2 horas após os tiros estrondosos, Lyle e Eric pegaram o telefone para discar o número do 911. O irmão mais velho relatou, bastante assustado, entre aspas, que tinha voltado do cinema e encontrado seus pais sem vida. Alguém lhes havia tirado a vida, deixando-os irreconhecíveis. Os agentes chegaram rapidamente ao local do crime, na mansão da família, no número 722 da North Drive Elm, em Beverly Hills, como eu te contava anteriormente. Olá, é o departamento de polícia? Muito bem, quero que saia da casa. Por favor, saia pela entrada principal. Tenho que buscar meu irmão. Ao chegar, eles viram a cena horrível. Os corpos de José e Kitty jaziam no chão, ao redor de uma poça vermelha, de um mar vermelho. Seus rostos estavam completamente irreconhecíveis. José havia levado um tiro a queima-roupa na parte de trás da cabeça que causou pois tudo explodiu, uma explosão. Até mesmo o cérebro foi lançado. Quem quer que tenha perpetrado o crime, por outro lado, o fez com bastante crueldade, sadismo. Horas depois, o detetive encarregado do caso deu uma coletiva de imprensa, na qual declarou que já tinha visto muitos homicídios, mas nunca um tão brutal. Seria difícil descrever José como um humano que você reconheceria a esse ponto de brutalidade. No entanto, durante o primeiro interrogatório, Dayo, então com 21 anos, e Eric, de 18, disseram que naquela noite tinham ido ver um filme no cinema e, ao voltar, encontraram os corpos sem vida de seus pais. Afirmaram que a máfia a qual seu pai devia dinheiro havia cometido essa barbaridade. Que no início, a polícia seguiu a pista principalmente porque tanto José quanto Kitty haviam recebido tiros nas pernas, marca típica do crime organizado. Além disso, investigaram outras pessoas próximas aos Menendez, mas algo dentro deles dizia que havia mais, que Lyle e Eric não estavam contando a história completa. E logo os 2 filhos do casal entraram no radar das autoridades. No dia 24 de agosto daquele ano, um dia antes do funeral, Lyle gastou $15 mil em 3 relógios da marca Rolex. Mas isso não era tudo, porque no dia do enterro, quando estava na limusina da família, sentado ao lado da secretária de seu pai, Marcia Eisenberg. Este descarado mostrou seus mocassins e disse entre risos quem disse que eu não poderia preencher os sapatos do meu pai. E depois, após o funeral, os 2 irmãos assistiram a uma partida de tênis do time US Open, do qual eram fanáticos. Pareciam, como você percebe, não estar realmente chocados, como se a morte de seus pais não importasse. Assim, durante os meses seguintes, os 2 se dedicaram a esbanjar sua herança, gastando quase $1 milhão em luxos extravagantes. Deixaram a mansão de North Elm Drive e se hospedaram em uma série de hotéis ostentosos. Depois se mudaram para 2 apartamentos de luxo separados em Marina del Rey. Viajaram ao redor de Los Angeles no Mercedes-Benz SL conversível de sua falecida mãe. E além disso, enquanto se alimentavam de comidas caras e até mesmo viajaram para o exterior visitando o Caribe e Londres. E como se isso não fosse o suficiente, obtiveram mais dinheiro pelo pagamento do seguro de vida de seus pais. Lyle comprou um Porsche 911 e o Shock Spring Street Café, que é um restaurante de Buffalo Wings em Princeton. Segundo ele, sua mãe sonhava em ter uma franquia de comidas saudáveis a bom preço e ele estava realizando seus desejos. Apesar de ter retornado à universidade no início, ele não comparecia às aulas de fato. Ele passava seu tempo comprando imóveis em New Jersey para alugar e, assim, ganhar ainda mais dinheiro. Além disso, ele se dedicou a comprar roupas de luxo, indo às lojas com guarda-costas que contratou especificamente para isso, chegando a gastar cerca de $40 mil. E Eric, por sua vez, decidiu não frequentar a universidade onde planejava estudar e contratou um treinador de tênis em tempo integral a quem pagaria $60 mil por ano. Queria perseguir seu sonho de se tornar um atleta profissional, então praticava 10 horas por dia. Eventualmente chegou a competir em uma série de torneios em Israel, mas nem tudo era tênis ou estudos, pois também chegou a perder milhões de dólares apostando. E por último, Lyle criou uma campanha chamada Menendez Inversant Enterprise e contratou 2 amigos da universidade para aconselhá-lo em seus investimentos.
Até então, o jovem também tinha abandonado os estudos. Esses desperdícios chegaram aos ouvidos dos agentes da polícia, que acharam mais do que estranho que os dois jovens estivessem gastando a fortuna de seus pais em vez de guardar luto. Começaram então a investigá-los pouco a pouco, sem conseguir nenhuma prova contra, até que um dos dois irmãos decidiu falar. No dia 31 de outubro, Eric foi à consulta do seu psicólogo. O Dr. Jerome Ozeal disse ao profissional que se sentia extremamente culpado por um fato e que queria confessá-lo. Relatou que no dia 18 de agosto do ano 89, ele e seu irmão foram a uma loja em San Diego, a mais de 100 quilômetros de sua mansão. Lá compraram 2 espingardas calibre 12 Mosenberg, as que eu te contava anteriormente. A ABC News conseguiu descobrir que as espingardas calibre 12 foram compradas na loja Sporting Wood em San Diego, no dia 18 de agosto, 2 dias antes do assassinato. 20 de agosto de 1989, a família inteira saiu para pescar tubarões em um iate alugado chamado Motion Picture Marine. Ao cair da noite, Lyle e seu irmão saíram enquanto José e Kitty se retiraram para o estúdio para assistir ao filme de James Bond. A Espiã que Me Amou foi o filme que eles assistiram. E por volta das 10 da noite, os jovens retornaram para casa e entraram no quarto onde estavam seus pais. Eles armaram as espingardas sem desviar o olhar. José recebeu um tiro na nuca que lhe tirou a vida instantaneamente. Entrei no quarto enquanto disparava. Eu apenas comecei a atirar. Em qual direção? Na minha frente. E o que havia na sua frente? Meus pais. Você atirou na segunda figura ou na primeira figura? Eu não sei. Eu simplesmente entrei no quarto, comecei a atirar e não sei. Eu não pensei nessas coisas. Eu não pensei onde está isso, onde está aquilo. Eu simplesmente atirei. Kitty, alarmada, tentou fugir pelo corredor, mas foi atingida na perna por um tiro de espingarda. Em seguida, ela escorregou no próprio sangue e caiu. Enquanto jazia gemendo no chão, ela recebeu vários tiros no braço direito, no peito, no quadril esquerdo e também na perna esquerda. Posteriormente, os irmãos recarregaram as armas e atiraram no rosto dela, deixando-a irreconhecível. No total, José recebeu 6 tiros e Kitty 10, uma verdadeira brutalidade. Lembro-me do meu pai caminhando para frente e lembro-me de atirar diretamente nele. O que aconteceu quando os tiros terminaram? Ouvi os sons da minha mãe. E qual foi a sua reação a esse barulho? Corri para fora do quarto. O que você fez depois de recarregar? Atirei na minha mãe. Depois de tirar a vida de seus pais, os irmãos atiraram neles nos joelhos numa tentativa de fazer o crime parecer algo relacionado à máfia. Depois, eles deixaram o local, jogaram suas espingardas em Mulholland Drive e voltaram para casa para limpar o sangue e trocar de roupa. Depois, compraram ingressos em um cinema local para assistir ao filme Licença para Matar. Acreditavam que dessa forma poderiam usar o fato como um álibi. Apenas às 11h47 da noite, eles retornaram para casa e ligaram para a polícia, fingindo surpresa e angústia pela descoberta dos corpos de seus pais. Você estava chorando. Correto. E você chorava ao mentir. Exato. Disparamos muito várias vezes e só podíamos ouvir o vidro. Coisas quebrando e o barulho dos tiros. Saia. Fumaça das armas. Existem 2 versões do que aconteceu após a confissão de Eric. A primeira diz que o Dr. Ociel gravava suas consultas e que seu amante ouviu-a daquela sessão, foi direto à polícia contar tudo sem esperar para falar com ele. O seguinte diz que Lyle, ao descobrir que seu irmão havia contado a verdade sobre o que aconteceu, apareceu no consultório do médico e o ameaçou de morte. Isso anulou a confidencialidade médico-paciente que impedia Ozeal de mostrar a fita com a confissão à polícia, já que sua própria vida estava em risco. E em relação à primeira versão, também existe algo que parece confirmá-la, porque depois que o caso explodiu, a esposa de Ozeal descobriu que ele tinha uma amante e eles tiveram que dar uma coletiva de imprensa, onde ele negou que a mulher tivesse ouvido as fitas. Ela, por outro lado, afirmou que ouviu as gravações 4 meses antes de ir à polícia.
Mas o que se sabe com certeza é que, até este ponto, os agentes não só tinham as fitas a seu favor, como também podiam usá-las para acusar os irmãos de parricídio. Lyle finalmente foi preso em 8 de março de 1990 em Beverly Hills. Eric, que estava jogando uma partida profissional de tênis em Israel, teve que voltar imediatamente para o país. E foi preso em 11 de março do mesmo ano. Em 8 de dezembro de 1992, um grande júri os acusou pelo crime de assassinato, e assim começou o longo e midiático processo judicial. Hoje, aproximadamente às 1h20 da tarde, os detetives da polícia de Beverly Hills prenderam Joseph Lyle Menendez, de 22 anos, pelos assassinatos de sua mãe e seu pai em agosto. Ele não ofereceu resistência e foi detido sem incidentes. Seu irmão Eric Galen Menendez, de 19 anos, também está sendo procurado pelo mesmo crime, mas tudo indica que ele está fora do país. Depois de muitas idas e vindas em que a defesa dos irmãos tentou que as fitas não fossem usadas no julgamento, o mesmo começou em 1993. Até então, o caso havia chegado a todos os programas de televisão e os cidadãos estavam completamente cientes de tudo o que estava acontecendo a respeito, mesmo se faziam piadas em alguns programas de comédia. A situação escalou até o ponto em que a rede norte-americana KOI TV conseguiu transmitir o julgamento ao vivo e em direto. Agora, quando voltou para casa, o que fez? Entrei no quarto onde estavam meus pais. Poderia voltar um pouco? Por que ele fez isso? Eu não sei. Simplesmente não pude me conter, fui atraído para o quarto. Na verdade, eu não queria entrar, mas não pude evitar. E ao entrar, como isso te afetou, se é que te afetou? Eu apenas comecei a chorar muito mais. Em certo momento, comecei a gritar, foi horrível, e eu não conseguia suportar o que via. Você lembra de ter ouvido a gravação da ligação para o 911 que foi tocada? Sim. Você estava no mesmo quarto com seu irmão enquanto ele ligava para a polícia? Não. Você estava no mesmo andar da casa? Não. Onde você estava quando seu irmão chamou a polícia? Acho que eu estava na sala de estar. Quer dizer, eu não sei exatamente em que momento ele estava ao telefone com a polícia. Presumo que quando ele subiu as escadas. Mas depois disso, eu voltei para a sala de estar. Você estava na sala de estar e ele foi te buscar? Sim. Tirou de lá? E ele subiu? Sim. E você voltou a entrar? Quando ele subiu as escadas, o que você fez? Voltei para a sala de estar. E você não sabe por quê? As luzes ainda estavam acesas? Sim. E quando foram acesas? Ao recolhermos as cápsulas. Chamou a polícia? Eu chamei a polícia. Essa foi a gravação do 911 que foi reproduzida aqui no tribunal? Sim. E nessa fita, você está chorando? Sim. Isso foi real? Sim. Por que ela estava chorando? Por quê? O que o angustiava? Apenas o choque. Não acreditar que isso estava acontecendo comigo e que meus pais estavam mortos e estar prestes a chamar a polícia. Sozinho, é muito difícil descrever aquele fim de semana e o estresse, o medo e nervosismo e o colapso dos sentimentos. Eu me sentia muito marginalizado o tempo todo, quanto mais se aproximava o que acabou acontecendo, e até então eu estava muito sensível. E chorando apenas por chorar. Eu não sei. Desmoronando. Tudo parece indicar que os irmãos seriam condenados não apenas pelo horrível ato, mas também pela frieza com que chamaram a polícia e fingiram dor pela descoberta. No entanto, Leslie Abramson, a advogada de defesa, relatou algo que deixou todos os presentes de boca aberta e fez o caso tomar um rumo de 180 graus. A única pergunta neste caso é por que esse crime ocorreu? Não há dúvidas sobre quem matou José e Marie-Louise Menendez. Porque eles foram assassinados será o foco de nossa evidência. Argumentou que os irmãos haviam agido movidos por uma infância de abusos físicos, psicológicos e sexuais nas mãos de seu pai, um suposto tirano controlador e violento. Eric Menendez foi o filho abusado de pais ricos. A origem deste assassinato foi uma vida de abusos.
Ele até acrescentou que foi um ato de autodefesa, já que meses antes do crime, Lyle e Eric se posicionaram contra José. Disseram-lhe que se os golpes e as violações não parassem, tornariam a situação pública e arruinariam sua reputação para sempre. Depois disso, o pai os ameaçou de tirar suas vidas, sendo que o primeiro a declarar sobre os abusos foi Eric. Qual você acha que é a origem de você e seu irmão acabarem atirando em seus pais? Eu dizendo. Você dizendo o quê? Eu dizendo a Lily o quê? Você dizendo a Lily o quê? Que meu pai abusava de mim. Seu pai teve contato sexual com você? Estávamos no banheiro e eu tive que fazer isso para ele. O que mais ele fez com você? Ele usou objetos? Que tipo de... Objetos? Escovas de dentes e utensílios para barbear. E ele tentou te atrair com algo mais? Ele fez. Você estava assustado? Você pediu para ele não fazer isso? Sim. Como você pediu para ele não fazer isso? Eu simplesmente disse a ele que... E além disso, a defesa tinha um testemunho sobre os fatos. Andy Cano, primo dos irmãos, afirmou que Eric lhe contou sobre os abusos que sofria por parte de seu pai quando tinha apenas 12 anos. Ele me disse que seu pai estava massageando seu... Ele usou essa palavra? Sim, ele fez. Ele queria saber se isso acontecia com todas as crianças. O que eu me lembro especificamente é que ele me fez prometer que nunca diria nada disso a ninguém. Mas os promotores não acreditaram nessa versão e retrataram Lyle e Eric como dois jovens privilegiados, narcisistas e mal educados, que tiraram a vida de seus pais por ganância e libertinagem. Eles fizeram isso de forma fria e premeditada, pois compraram as armas dias antes e até foram ao cinema para ter um álibi. O motivo para cometer o parricídio era herdar a fortuna de seus pais, estimada em 14 milhões de dólares. Também indicaram que o testemunho de Andy carecia de veracidade. Ele se apresentou como se estivesse muito angustiado à polícia quando chegaram, certo? Não, é por isso que eu fui lá. Porque estávamos chorando. Eu estava angustiado. Ou seja, para quando eu pude falar com o oficial um pouco depois, eu já não estava chorando. E eu não estava tentando fingir. Não estava tentando atuar nem nada do tipo. Eu apenas sentia o que sentia. Ele queria fazer do jeito dele, certo? Realmente não estávamos pensando nesses termos. Não pensávamos. Basicamente pensávamos que tínhamos atirado em nossos pais. Que isso era horrível. E que simplesmente não podíamos dizer isso à polícia. E que não queria ter que dizer a eles por quê e explicar tudo sobre minha família. E nenhum de nós dois queríamos. Estávamos convictos disso. Sabíamos que poderiam descobrir isso facilmente. Não sabíamos nada sobre como eles investigam essas coisas e que talvez descobrissem imediatamente. Mas até que eles fizessem isso, não queríamos entregar informações. Durante aquele primeiro julgamento, o júri não conseguiu chegar a nenhuma conclusão, pois alguns acreditavam na confissão dos irmãos sobre os abusos, enquanto outros apoiavam a teoria da promotoria sobre a herança. Além disso, ao ser transmitido ao vivo, a nova revelação sobre o motivo polarizou a opinião pública, colocando muito mais pressão sobre as autoridades, e pouco depois, o promotor do distrito de Los Angeles, Gil Garcetti, anunciou que um segundo julgamento seria realizado imediatamente, mas com menos publicidade. Assim, a opinião pública continuava muito dividida em relação à culpa dos acusados e isso não deveria afetar a decisão do próximo júri. Para conseguir isso, o juiz Stanley Weisberg recusou-se a permitir que as câmeras entrassem na sala do tribunal. Mas os depoimentos de Lyle Eric, de seu primo e seu amigo, não eram suficientes para provar que os irmãos haviam agido em legítima defesa. O juiz eliminou a possibilidade de decretar homicídio culposo com base nos supostos abusos, o que obrigou o júri a decidir entre apenas duas opções. Por um lado, eles poderiam condenar os réus por homicídio. Por outro lado, eles poderiam declará-los inocentes e libertá-los. Mas a realidade é que o júri não levou em consideração a denúncia de abuso exposta pela defesa. Já havia decidido que eles tinham que ser condenados. E embora tenha rejeitado a pena capital, porque nenhum dos irmãos tinha antecedentes criminais que envolvessem o uso de violência, como te digo, o resto não podia ser alterado.
Assim, no dia 17 de abril de 1996, os irmãos foram considerados culpados de assassinato em primeiro grau, condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Eles pediram para serem transferidos para a mesma prisão, mas como haviam conspirado para cometer o crime, considerou-se que eles poderiam planejar uma fuga juntos. Finalmente, o pedido foi negado e os irmãos passaram os anos seguintes de suas vidas sem se verem novamente. Passaremos o resto da vida na prisão. Não nos colocaram na mesma prisão. Há uma grande probabilidade de que eu nunca mais o veja e isso seria algo muito, muito difícil de se viver. Mas eles não estavam completamente sozinhos, já que, como costuma acontecer com assassinos famosos, tinham dezenas de admiradoras. Em janeiro de 1997, Lyle casou-se com Anna Erickson, uma ex-modelo com quem mantinha contato por correspondência. Meses depois, eles se separaram porque ela descobriu que Lyle estava escrevendo cartas para outra mulher. E no mesmo ano, Eric casou-se através de uma cerimônia telefônica na prisão estadual de Folsom, com Rutami Sakoman, enquanto a defesa dos irmãos continuava apelando à sua sentença. E então, para o 27 de fevereiro de 1998, o Tribunal de Apelações da Califórnia confirmou as condenações por assassinato, e no 28 de maio do mesmo ano, a Suprema Corte da Califórnia votou a favor de manter as condenações de assassinato e a sentença de prisão perpétua sem liberdade condicional. Em junho de 1999, Eric casou-se novamente com Tammy em uma sala de espera da prisão, que, por sinal, seu bolo de casamento foi um cupcake e, segundo ela, foi uma noite maravilhosa até que tiveram que se despedir. Pouco depois, adotou Talia, a filha de Tammy, e ambas dirigiam 150 milhas todo fim de semana para ir ver este criminoso. Em novembro de 2003, Lyle casou-se novamente, mas desta vez com Rebecca Sneed, uma advogada e editora de uma revista, em uma cerimônia na área de visitas da prisão de segurança máxima Mill Creek State Prison, que durante aquele mesmo período também veio à luz o testemunho do psiquiatra de Kitty. O homem relatou que a mulher estava extremamente nervosa nos meses anteriores ao assassinato, inclusive trancava a porta do seu quarto à noite e mantinha um rifle no seu armário, temendo que seus filhos pudessem ser sociopatas. Em uma entrevista no ano de 2017 com a rede americana ABC News, Lyle falou sobre o relacionamento com sua mãe, disse que a amava e que ainda chorava por ela, mas que não a havia perdoado. Ressentia-se que a mulher não tivesse querido agir em relação ao abuso sexual que seu pai perpetuava contra ele e seu irmão. Se pudesse tomar consciência e voltar no tempo, teria ido à polícia e arriscado expor o que estava acontecendo. Em relação a Eric, ele disse que o vínculo entre eles era realmente forte e que estavam unidos também pela experiência comum do abuso. Ele também aproveitou para esclarecer como se sentiu quando descobriu que seu irmão havia contado toda a verdade ao seu psiquiatra e esclarecer que nunca o ressentiu pelo ocorrido. Eu queria que ele tivesse apenas conversado comigo. Você sabe, passar mais tempo com o padre e não ter acabado nas mãos do terapeuta dele. Embora os irmãos tivessem proibido de falar ao telefone, eles se comunicavam por meio de outros membros da família e com cartas, até jogavam xadrez, enviando seus movimentos por escrito. Mas isso não bastava, eles desejavam estar unidos outra vez. Então, Eric solicitou em 6 ocasiões que fosse transferido da prisão no norte da Califórnia para a penitenciária onde seu irmão Lyle estava, no sul do estado. Somente em 2018, os irmãos conseguiram ser transferidos juntos para a mesma penitenciária em San Diego, que, embora não compartilhassem a mesma cela, era permitido que se reunissem e interagissem. Acabei chorando muito. Foi um momento tranquilo e emocionante, quase inesperadamente. Então eu penso por mim mesmo. Pensei que seria apenas insensível. Foi simplesmente algo que eu não tinha certeza se algum dia aconteceria. Foi simplesmente um momento extraordinário. Mas o caso não terminou com os irmãos finalmente reunidos, porque em 2023, 24 anos após o duplo homicídio, uma nova declaração o trouxe de volta à mídia. Roy Rossello, ex-integrante da banda porto-riquenha Menudo, acusou seu empresário, Edgardo, e José Menendez de abusarem intimamente dele entre 83 e 84.
Naquela época, ele tinha 14 anos e o grupo estava sob contrato da RCA Records, onde José era um alto executivo. Ele costumava visitar a residência dos Menendez e lá ocorriam situações extremamente preocupantes. José Menendez abriu a porta. Eu entrei e vi um dos filhos Menendez. E qual foi a impressão que você teve ao ver esse garotinho? Ele não me cumprimentou e tudo bem. Quem sabe se ele teve algum problema com o pai ou com a mãe. Aí eu me sento na mesa de jantar. E havia outro Menendez sentado na mesa com a mãe. Aí Ricardo começou a falar com José Menendez, como se fosse outro. E Menendez me serve um vinho e eu não sabia que tinha essa taça de vinho. Não apenas os filhos de José se comportavam de maneira estranha, indicando que algo estava acontecendo, mas também Roy sofreu uma situação de abuso naquele mesmo dia. E Caldo também não gostava de bebidas alcoólicas no meio de nós. Porque nós éramos super-heróis. Junto lá. Drogas. Drogas, bebidas alcoólicas, vícios, não existia nada disso. Porque Caldo era contra todas essas coisas. Mas esse era ele, esse era ele, esse era ele, esse era ele, esse era ele. Eu sentia alguém me carregando e essa pessoa era José Menendez que estava me carregando e me levando para o quarto dele. Eu não conseguia me mover ou reagir, não sei o que ele colocou na minha bebida. Estava claro que o abuso não só tinha sido real, como também premeditado. Parecia ser que isso era algo habitual para José. Roy também se expressou sobre a culpa que sentia por não ter falado durante o processo judicial de Lago e Eric, pois poderia ter fornecido dados importantes para a investigação. Quando eles mataram o papai, eu estava no Brasil e eu sabia que isso estava dentro de mim, uma caixa preta. Estava guardado isso de mim, dentro de mim, que em algum momento eu sabia que eu ia explodir e eu ia tirar para fora. Mas naquele momento eu não estava preparado nem psicologicamente nem mentalmente. Não estava preparado. E eu sinto muito porque, quem sabe, com o meu testemunho naquela época, eles não teriam passado pelo que estão passando hoje em dia. Ao testemunho de Rossello foi adicionada uma nova carta que um parente dos Menendez descobriu enquanto revisava um antigo depósito. A mesma foi escrita por Eric para seu primo Andy Cano em dezembro de 88, 8 meses antes do crime. Nessa mensagem, Eric confessava: "Tenho tentado evitar o papai, ainda está acontecendo. Andy, mas agora está pior para mim. Todas as noites fico pensando que ele poderia entrar no meu quarto. Estou com medo, ele está louco. Ele me advertiu 100 vezes para não contar a ninguém, especialmente ao Daio." Embora Andy tenha falecido em 2003 devido a uma overdose acidental, a carta ainda poderia ser usada como evidência, tanto a declaração de Rossello quanto aquele escrito de Eric que levaram o advogado Cliff Garner a apresentar em maio de 2023 um recurso de habeas corpus. Ele solicitava que as condenações fossem anuladas, considerando que essas novas evidências eram suficientemente sólidas e relevantes para reabrir o caso. Garner garantiu que, se essas evidências tivessem sido consideradas, os Menendez deveriam ter sido condenados por homicídio culposo em vez de assassinato premeditado, resultando em uma sentença mais leve. Até a data da realização deste vídeo, Lyle e Eric continuam cumprindo suas respectivas penas na prisão, embora admitam ter puxado o gatilho, sustentam que agiram por medo e em legítima defesa, após suportar uma vida de abusos físicos, emocionais e sexuais nas mãos de seu pai. Garner espera a decisão crucial de um juiz que poderia mudar o rumo desta história, que, embora ainda não esteja fechada, ficará então nas mãos da Promotoria do Condado de Los Angeles decidir se os irmãos devem ser julgados novamente ou não. Mas devido à nova repercussão midiática do caso, no dia 19 de setembro do ano 2024, será lançada uma minissérie na Netflix da antologia Monster, onde será abordada a famosa história dos irmãos. O título é Monsters, The Lyle and Eric Menendez Story, e se juntará à longa lista de filmes sobre o parricídio. Eles não mataram seus pais pelo dinheiro, mas pelo ódio que sentiam por eles, especialmente pelo pai. Ela perguntou a você por que eles mataram a mãe deles.
Sim, eu fiz. E o que eles disseram? Que a mãe dele havia sido testemunha. No dia 20 de agosto de 1989, os irmãos Lyle e Eric Menendez, de 21 e 18 anos respectivamente, tiraram a vida de seus pais, José e Mary Louise Kitty Menendez, que isso você já pode ver no primeiro vídeo. Eles os surpreenderam, mesmo assim vou te contar um pouco, enquanto assistiam a um filme em um quarto na mansão deles localizada em Beverly Hills. Eles abriram fogo contra eles, deixando-os praticamente irreconhecíveis. Depois, os irmãos chamaram a polícia e se mostraram muito abalados com o que havia acontecido. Enquanto os agentes investigavam um possível motivo mafioso, eles se dedicaram a esbanjar fortuna, até que Eric confessou o crime ao seu psiquiatra, o Dr. Jerome O'Sealy. Ao descobrir, Lyle foi a uma sessão e ameaçou o médico com tirar sua vida se ele ousasse abrir a boca. Por isso, o contrato de confidencialidade foi anulado e os Menendez foram presos. Em maio de 1990, quando estavam na mesma prisão, Lyle escreveu uma carta de 17 páginas para seu irmão que dizia o seguinte. Obviamente não vou ler tudo para você, mas vou te dizer um fragmento. Só nós conhecemos a verdade. Só nós conhecemos os segredos do passado de nossas famílias. Não tenho vontade de transmiti-los por todo o país. Rezo para que nunca tenha que acontecer. Se não fosse por você, duvido que o processaria por homicídio culposo. Preferiria tentar escapar ou morrer. Luto com minha crença de que os homens assumem a responsabilidade por suas ações. Alegar abuso é não assumir a responsabilidade. A carta foi confiscada da cela de Eric em junho daquele ano durante uma inspeção dos guardas. Os promotores, por sua vez, utilizaram a carta no procedimento do grande júri. Mas depois que os irmãos admitiram ter tirado a vida de seus pais, eles não puderam mais usá-la contra eles. A defesa, por sua vez, tinha um motivo para argumentar que o parricídio havia sido em legítima defesa. Durante o julgamento, a advogada Leslie Abrams alegou que os irmãos tiraram a vida de seus pais após suportar uma longa vida de abusos por parte de José. Mas, onde está a foto de José Menendez inclinando Eric sobre o pé de sua cama quando ele tinha 12 anos? Para que agora ele possa ir até o fim, mesmo que o menino grite. Bem, essa foto existe, mas infelizmente agora só vive na mente de Eric. Em relação a por que tiraram a vida de Kitty, ambos os irmãos declararam que ela também cometia abusos físicos contra eles. Jogando coisas e gritando e se debatendo e querendo e tentando te acertar e dizendo que você é um bastardo. Quantos anos você tinha quando ouviu coisas como "eu queria que você nunca tivesse nascido"? E que pouco antes do crime, descobriram que ele estava ciente do que estava acontecendo entre eles e seu pai e que não fazia nada a respeito. E ela me disse que sabia. Ela sempre soube o que meu pai fazia durante toda a minha vida. Era como se eu já não a conhecesse. E eu via meu pai e minha mãe como a mesma pessoa naquele momento. Também subiram ao palco diferentes parentes dos irmãos que testemunharam saber sobre os abusos. Uma delas foi sua prima, Diane Vandermolen. Quando Lyle tinha 9 anos, ele disse que tinha medo de que seu pai entrasse em seu quarto e que também tinha medo de seu pai. Ela prosseguiu me indicando, esbarrando e dizendo que seu pai e ele estavam se esbarrando lá embaixo. E o que você fez? Busquei a Kitty, a trouxe para baixo e expliquei a situação. Ela levou o Lyle de volta para o andar de cima. Quando você diz que ela o levou, foi fisicamente? Sim, ela o pegou pelo braço e o trouxe de volta para cima. Você falou novamente sobre o incidente com Lyle? Não, nunca mais se falou sobre isso. Outros 2 primos, Alan e Keglin, que passavam os verões na casa, comentaram que José levava as crianças para o quarto dele e proibia eles de andarem pelo corredor. Alan disse que ouviu gritos e gemidos vindos desse quarto. Ele disse que Kitty aumentava muito o volume da televisão e o impedia de subir para ver o que estava acontecendo. Também foram testemunhas dos maus tratos exercidos por José em relação aos seus filhos. E com uma tia dos Menendez que passou umas férias um tanto estranhas com eles. Você via os hematomas nas crianças depois disso?
Sim, e eles estavam acima da área da coxa, onde provavelmente seriam espancados. E bati na porta do quarto da Kitty, e ela estava no quarto, mas o José não estava, e ela disse que ele estava embaixo no quarto do Eric. Então ela te disse que o José está no quarto do Eric. Correto? Ela disse que tínhamos que esperar José sair do quarto do Eric para podermos jantar. E quanto tempo passou antes do José sair do quarto do Eric? Se não me engano, foi por volta das 8:30 ou 9. E o que aconteceu então? Depois olhei para o quarto e estava muito pouco iluminado, e Eric estava na cama. Como ele parecia? Ele parecia muito triste. Claramente algo estava acontecendo com ele. Ele não queria falar conosco. Eu ia me aproximar e dar um abraço nele, mas me disseram para não fazer isso, e que Eric não queria que as pessoas o abraçassem. Alicia Hertz, a ex-vizinha dos Menendez, também falou sobre uma situação que a incomodou. É que durante um jantar, José colocou um video home system de uma viagem ao Brasil, algo peculiar. Ela disse que tinha que mostrar aquilo a eles, pois era muito único. E então, ele colocou a fita e eu não me lembro do nome. Ele disse que o filme mostrava adultos realizando atos sexuais na frente de crianças. E nós assistimos alguns segundos, alguns minutos e demos desculpas. Muitos de nós nos levantamos e dissemos que tínhamos que ir embora. Não podíamos ficar para ver isso. José achava isso divertido? José achava isso hilariante. Apesar de ter esses testemunhos a seu favor, o júri não aceitou as denúncias de abuso como válidas para argumentar que os irmãos agiram em legítima defesa. O primeiro julgamento terminou com um júri indeciso e outro foi realizado no ano de 95. Os irmãos já não contavam com recursos financeiros suficientes, então Leslie representou Eric pro bono, enquanto Lyle foi defendido pelo defensor público Charles Gessler. No dia 17 de abril de 1996, Lyle e Eric foram considerados culpados de terem tirado a vida de seus pais em primeiro grau e condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Isso consternou muito a advogada de Eric, que realmente se afeiçoou a ele. Ela teria ficado feliz em criar Eric Menendez, ele não estaria na prisão agora. Desde que Eric se tornou meu cliente em março de 1990, na condição que a doutora Vicky descreveu, me sinto mais que privilegiada. Foi além de uma mera representação. E com Lyle também, já que no mesmo dia da sentença, ele se casou com Anna Erickson e Leslie participou da cerimônia. Esse tipo de ação foi condenado pelo jornalista Dominic Dunn, que cobriu o caso na revista Vanity Fair. E aqui em um dos artigos ele disse o seguinte sobre a advogada. Ela pode torcer e virar a memória de uma testemunha como ninguém mais pode. Leslie, por outro lado, ganhou casos extremamente complicados, como o de Arnel Salvatierra no ano de 89, um jovem de 17 anos que tirou a vida de seu pai. Ela argumentou que Salvatierra havia sido abusado por ele, o que levou à absolvição do jovem e a uma sentença de 5 anos de liberdade condicional. Também em declarações posteriores para o The Washington Post, Leslie indicou que havia representado pessoas acusadas de assassinato durante 27 anos e que os Menendez não tinham ponto de comparação. Eles não eram assassinos, mas garotos problemáticos criados em um ambiente familiar muito difícil e ao mesmo tempo grotesco, que finalmente se quebraram. Também disse que eram os clientes mais adoráveis que já teve. Por sua vez, após o julgamento, a advogada foi investigada pela Ordem dos Advogados do Estado da Califórnia por supostamente pedir ao psiquiatra Dr. William Vickery para alterar sua nota sobre Eric, embora finalmente nenhuma acusação tenha sido apresentada. Assim, por mais de 20 anos, 2 irmãos estiveram confinados em prisões separadas sem poderem se ver ou interagir. E agora com isso te conto a vida na prisão. No começo, Eric enfrentou momentos muito difíceis. Ele brigou bastante com outros detentos, a ponto de o Departamento de Correções e Reabilitação da Califórnia emitir informações sobre 2 violações graves das normas que ele cometeu. No entanto, Eric alegava que ele não começava a briga, mas que outros presos o incomodavam. Mas seu maior problema era que ele sentia solidão. Ele se sentia muito sozinho. Algum de vocês tem namorada? Alguém que se preocupe especialmente por vocês agora, neste ponto da sua vida. Eu tenho. Tenho alguém que amo muito. E ela é uma santa por aguentar tudo o que vem com isso. Eric? Não neste momento.
Você não vai conhecer muitas pessoas na prisão? Não, eu não vou. É difícil. Lyle tem mais facilidade em ter esse tipo de relações. Com o passar dos meses, tudo melhorou, e em janeiro de 97, Eric casou-se com Ruth Tammy Sackerman, a quem havia conhecido por correspondência. Lyle, por sua parte, sempre se manteve livre de sanções, inclusive se tornou presidente do governo de reclusos Mill Creek, onde estava preso. Depois de se divorciar de Anna, Erickson casou-se em novembro do ano 2003 com Rebecca Sneed. E no ano de 2018, já muito mais recente, os irmãos se reuniram novamente quando Lyle foi transferido para a prisão Richard J. Donovan de San Diego. Depois de serem colocados no mesmo pavilhão, começaram a reconstruir seu relacionamento enquanto mantinham seus respectivos casamentos. Me mudei para Folsom e o visitei 4 dias por semana. É muito tempo para passar com alguém. Ele não quis compartilhar comigo muito do que havia vivido. O problema que está na mente de todos é que você não pode ter contato físico com ele. Verdade? É isso mesmo. Eric não tem visitas conjugais. Como você aguenta isso, Tammy? Ele sempre está lá para mim, emocionalmente. Eu não tive isso no meu primeiro casamento. O motivo pelo qual me casei com ele é que eu não tinha direitos como alguém para conhecê-lo. Não é que eu não estivesse fisicamente atraída por ele. Eu estava. Mas eu realmente estava preocupada com o bem-estar dele e o que eles fariam. Uma esposa pode dizer que pode nascer e que não com ele. Apesar desses problemas, o casamento não fez nada além de trazer alegria e paz para Eric. Ele até chegou a adotar sua filha Thalia. Os Menendez também ocuparam seu tempo dentro da prisão com dezenas de atividades. Ayo trabalhou com outros prisioneiros que também sofreram abuso íntimo, tentando oferecer-lhes apoio emocional. Eric, por sua vez, dedicou-se à arte, dedicando-se à pintura e colaborando em projetos de reforma penitenciária. Além disso, ele se converteu ao cristianismo e deu aulas sobre o assunto, enquanto trabalhava com prisioneiros com doenças terminais. Também meditava em seu tempo livre. Atualmente, estão preparando um novo projeto para melhorar a vida de outros reclusos. Os irmãos já pareciam ter aceitado o fato de que estariam na prisão pelo resto de suas vidas, ou pelo menos foi assim, até que em 2023, o caso deu uma reviravolta. Roy Bozello, ex-integrante da banda porto-riquenha Menudo, acusou José Menendez de abusar intimamente dele entre 83 e 84, quando estava sob seu contrato. José Menendez estava me carregando e... Estava me levando para o quarto dele para me violar, mas eu não conseguia me mover, eu não conseguia reagir, eu não sei o que ele colocou na minha bebida. A isso se somou uma nova carta que um familiar dos Menendez descobriu enquanto revisava um antigo depósito. A mesma foi escrita por Eric para seu primo Andy Cano em dezembro do ano 88, 8 meses antes do crime. A carta escrita por Eric para seu primo 8 meses antes dos assassinatos, na qual ele explica ter medo de seu pai por causa dos abusos e o classifica como louco. Eric respondeu à declaração de Roy ligando para o repórter Robert Runn, um especialista no caso que escreveu em 2018 o livro Da Menendez Mörderscha e que manteve contato com ele e seu irmão desde então. Na conversa, Eric expressou sua profunda tristeza ao saber que houve outra vítima de seu pai. Ele também disse que sempre esperou e acreditou que um dia a verdade sobre José viria à luz, mas nunca desejou que surgisse assim como resultado do trauma sofrido por outra criança. E com base nas novas evidências, então, o advogado Cliff Garner apresentou um recurso de habeas corpus perante o Tribunal Superior de Los Angeles. No mesmo, solicitou a anulação das condenações dos irmãos. Tanto o testemunho de Roy quanto a carta enviada a Andy eram provas suficientes para reabrir o caso e avaliar a probabilidade de legítima defesa. Se um novo julgamento fosse realizado, os irmãos poderiam ter sua condenação reduzida, pois ela seria reclassificada como homicídio culposo em vez de assassinato premeditado. Isso, como você pode imaginar, deixou os irmãos muito felizes. Seu advogado Mark Geragos disse à revista People que estava cautelosamente otimista, mas nem todo mundo pensava como eles, evidentemente, porque especialistas legais como o ex-promotor do condado de Los Angeles, Dimitri Gorin, e o advogado de defesa Nia Maramani classificaram as novas provas como mais do mesmo.
Goring até afirmou que, embora fosse trágico que eles tivessem sido abusados, isso não mudava a evidência material do crime. Com o caso novamente na boca de todos nos Estados Unidos, ou em todo o mundo, no dia 19 de setembro do ano 2024, foi lançada uma minissérie da Netflix da antologia Monster, chamada Monster, a história de Lyle e Eric Menendez, dirigida por Ryan Murphy. A ficção aborda o crime que mobilizou o país, enfatizando alguns rumores e teorias. Tenta mostrar diferentes pontos de vista do ocorrido para que o espectador tire suas próprias conclusões. E é que um dos pontos mais comentados foi que, em alguns momentos, pode-se perceber que os irmãos tinham uma relação que ia além da fraterna, insinuando que poderia ter havido uma relação sentimental ou sexual. O repórter, por sua vez, Robert Rand, deu sua versão sobre esses fatos e expressou que não acreditava que Lyle e Eric tivessem sido amantes, mas que era uma fantasia que estava na mente de Dominic Dunn, o repórter da Vanity Fair. O único contato físico que eles poderiam ter tido é o que Lyle testemunhou durante o julgamento, que quando tinha 8 anos, levou Eric para a floresta e abusou intimamente dele, da mesma forma que José fazia com ele. Rand também declarou que não chamaria isso de uma relação sexual de nenhum tipo, sem uma resposta a um trauma. Eric, por sua vez, se pronunciou a respeito do show, classificando como mentiras e retratos arruinados. Sua declaração foi divulgada nas redes sociais por sua esposa e enteada. Na mesma também se podia ler que ele sentia que a série fazia retroceder os dolorosos fatos vários passos atrás. Lyle, por sua vez, classificou a série como um retrocesso também na compreensão dos abusos sexuais masculinos. Para ele, o progresso que a sociedade fez em termos de visibilidade dessas experiências foi ofuscado por produções como a de Murphy, que simplificam a complexidade do caso em favor do sensacionalismo. Sentiriam alguma diferença sobre o ocorrido com minha cliente se o nome dela fosse Erika Menendez? Isso faria alguma diferença para vocês se fosse uma garota abusada pelo pai? Porque se for assim, não deveria ser. Porque os homens são humanos. As crianças são humanas. E os homens e mulheres sofrem. E as crianças sofrem. E não há diferença alguma. Por sua vez, os representantes de Ryan Murphy e Netflix não responderam ao pedido de comentários de veículos como The Hollywood Reporter ou People. Ia dizer pressão em vez de pedido, mas de qualquer forma, apesar da controvérsia, a série continuou sendo a mais vista na plataforma nos Estados Unidos. Pouco depois dos comunicados dos irmãos sobre a série sobre suas vidas, receberam uma visita inesperada, e é que, em 2019, Kim Kardashian estuda para advogada, a mesma profissão que seu pai, Robert Kardashian, exercia, o famoso defensor no mediático julgamento de O.J. Simpson, enquanto estagia em um escritório de advocacia em São Francisco. Kim era filha do famoso condenado. Eric conheceu o Simpson na prisão e o ajudou a lidar com o isolamento, por isso Kim sempre teve um certo carinho por ele. Então, em setembro de 2024, a famosa empresária visitou Eric na prisão de San Diego, junto com o ator de Monster, Cooper Koch, que o interpretou. Sim, conheci os dois e conversei com Eric sobre isso. E você disse a ele que Eric havia emitido uma declaração dizendo que esta série era uma representação desonesta, mas ainda não a tinha visto ainda? Ele retirou alguns desses comentários? Não, ele não fez isso. Ele se afastou de tudo isso, e eu entendo de onde ele vem, porque é muito difícil ter algo assim acontecendo enquanto Hollywood está recontando a história de uma forma dramatizada e na moda. Então eu entendo completamente e respeito de onde ele vem. Avançando muito mais para o presente, para o mais atual, em 1º de outubro de 2024, foi anunciado que os irmãos terão uma nova audiência judicial a ser realizada no próximo 29 de novembro deste ano, mais de 28 anos após terem sido condenados à prisão perpétua. Lá o caso será revisado sob uma nova perspectiva. Isso poderia levar a um novo julgamento ou até mesmo a uma nova sentença para os irmãos. Algo curioso, de fato, é que essa data coincide com 2 dias de diferença do aniversário de Eric.
E então, no dia 7 deste mês, em uma espécie de resposta à controvérsia ou à polêmica série de Ryan Murphy, a Netflix lançará The Menendez Brothers, um documentário onde se dá voz aos familiares dos irmãos. No final, o caso está oficialmente reaberto, mas o que acontecerá no final do ano na pergunta? Os irmãos serão libertados como desejam todos os seus seguidores? Verão pelo menos sua sentença reduzida ou passarão o resto de suas vidas na prisão? José Menendez será julgado post-mortem? Bem, isso saberemos muito em breve.